Oi, eu sou Marli Silva, do canal Poexistindo Espiritualizando. Estou aqui de novo com vocês para continuarmos a ler o belíssimo livro Espumas Flutuantes de Castro Alves e comentar algumas coisas concernentes ao que ele escreveu, né? Essa obra-prima ou obra-irmã. Uma obra muito bem escrita, muito bem desenvolvida e de poemas belíssimos. Tem um poema aqui dele que eu lerei, o qual eu gosto imensamente, que é intitulado O Gandoleiro do Amor, ou A Barcarola. Esse poema também é um dos que mais faz sucesso na literatura de Castro Alves. Eu conheço pessoas jovens ou até de meia idade, assim, você fala sobre Castro Alves, a primeira coisa que eles lembram, entre outros poemas, eles lembram desse também. Pela rima, por ser simples de ler, por ser romântico, né? Mas o primeiro poema que nós vamos ler agora juntos chama-se O Fantasma e a Canção. Orgulho desce os olhos dos céus sobre ti, mesmo, e vê como os nomes mais poderosos vão se refugiar numa canção. Byron. Ele deve ter tirado essa escrita de algum poema de Byron ou de algum texto de Byron, né? Ele tinha muitos poetas que ele admirava bastante, entre tantos, ele citou Álvares de Azevedo, que será o nosso próximo livro a ser lido. Espero que seja. Porque às vezes a gente fala de um determinado autor, de um determinado poeta, de um determinado filósofo, e de repente aparece um outro com ideias que estejam naquele momento sendo muito precisas, muito relevantes. Aí muitas vezes a gente troca. Mas eu pretendo seguir como eu falei antes, né? De tentar ler Álvares de Azevedo. Por ser um poeta muito... Seus poemas são perfeitos, são bonitos. E ele morreu muito jovem. Eu quero entender um pouco sobre o que pensava Álvares de Azevedo. Mas vamos ao poema O Fantasma e a Canção, de Castro Alves, que faz parte do livro Espumas Flutuantes, dando continuação ao que a gente já leu, né? Quem bate? A noite é sombria. Quem bate? É rijo o tufão. Não ouvis? A ventania ladra a lua como um cão. Quem bate? O nome que importa. Chamo-me dor, abre a porta. Chamo-me frio, abre o lar. Dá-me pão, chamo-me fome. Necessidade é meu nome, mendigo podes passar. Mulher, se eu falar, prometes a porta abrir-me? Talvez. Olha, nas cas deste velho verás fanados lauréis. Há no meu crânio enrugado o fundo sulco traçado pela croa imperial. Foragido, errante espectro, meu cajado já foi cedro, meus trapos manto real. Senhor, minha casa é pobre, e de bater a um solar. De lá venho, o rei fantasma, baniram do próprio lar. Nas largas escadarias, nas vetustas galerias, os pajens e as cortesãs cantavam, reinavam a orgia. Festa, festa, e ninguém via o rei coberto de cãs. Fantasma, aos grandes que tombam, e palácio o mausoléu. Silêncio, de longe eu venho, também meu túmulo morreu. Ó século, traça que medra, nos livros feitos de pedra, rói o mármore cruel. O tempo, Átila terrível, quebra
com pata invisível, sarcófago e capitel. Desgraça então para o espectro, quer seja Homero ou Solon. Se medindo a treva imensa, vai bater ao panteão o motim Nero profano, no ventre da cova insano, mergulha os dedos cruéis, de garra nos paroxismos, se abismam mesmo os abismos, e o morto morre outra vez. Então nas sombras infindas esbarram em confusão os fantasmas sem abrigo. Nem no espaço nem no chão, as almas angustiadas, como águias desaninhadas, gemendo voam no ar, e enchem de vagos lamentos as vagas negras dos ventos, os ventos do negro mar. Bati a todas as portas, nenhuma só me acolheu. Entra, uma voz argentina, dentro do lar respondeu. Entra, pois, sombra exilada, entra, o verso é uma pousada, aos reis que perdidos vão. A estrofe é a púrpura extrema, último trono é o poema, último asilo a canção. Bahia, 13 de dezembro de 1869. Quando ele escreveu este poema, O Fantasma e a Canção, ele ainda estava na Bahia. Ele ainda não tinha ido a Pernambuco para estudar direito. Esse poema é muito bem construído e é um poema que fala de caridade, né? Fala de justiça social, fala de... É bem cheio de espiritualidade, porque no momento que nós estendemos a mão ao nosso próximo, nós estamos nós estamos comungando com Deus. Essa é a hora da comunhão, para mim, na minha opinião, a única comunhão que nós temos verdadeiramente, sem ser simbólica, não falando de religião, mas é quando nós repartimos alguma coisa com quem necessita. Quando nós doamos algo para alguém, nós estamos em comunhão com Deus. O próprio Castro Alves diz aqui nos seus poemas, em um de seus poemas, que quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, assim, ele era de família, como eu já sempre cito aqui, família abastada. Ele tinha condições financeiras, porém ele não deixava de fazer a caridade. Como eu falei outras vezes, comprava escravos para alforriar. Contei um caso de uma escrava que, muito jovem, ele ficou muito penalizado com a situação dela, comprou e em seguida alforriou. E nisso ele fazia sempre. E nos seus poemas tem sempre aquele grito, o grito de você olhar para quem necessita, de você entender que você não vive sozinho no mundo, que nós precisamos uns dos outros. Acontece alguma coisa do outro lado do mundo, nós sentimos aqui. Então a devastação da natureza está atingindo o mundo inteiro. Então isso é só um exemplo para que Deus permite, para que nós observemos as situações, para que nós, de uma vez por todas, enxerguemos o outro. Porque nós não enxergamos nem a nós mesmos. Nós olhamos no espelho, vemos aquela figura, nos enfeitamos, saímos dali, mas nós não pensamos que aquela figura que nós vemos é a nossa figura, mas também é do outro, que é semelhante a nós, que também é de Deus, que é semelhante, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Castro Alves, ele tinha uma espiritualidade imensa. Era uma pessoa de um coração extremamente caridoso. Devia ser uma pessoa extremamente amorosa. Ele parece ser essa pessoa amorosa. Porque as coisas do mundo, as coisas que aconteciam, mesmo que não fosse ao seu redor, mas que acontecia no mundo, o preocupavam. E fazia com que ele escrevesse sobre, já que ele não podia fazer alguma coisa com as próprias mãos, ele fazia seus textos, ele fazia sua poesia. Então a inspiração dele estava nisso.
E é por isso que eu admiro tanto esse ser. E acho que ele não deve ter reencarnado, para quem acredita em reencarnação, porque, na verdade, a reencarnação não é uma crença kardecista. A reencarnação é uma crença milenar que surgiu no Oriente. Os orientais acreditam em reencarnação. Se você for ver, tem o budismo, que acredita em reencarnação, tem os espiritualistas e tem os kardecistas, que também seguem isso, mas não foi uma criação kardecista. E, embora Castro Alves fosse kardecista, praticante. Aí alguém pode falar assim, mas eu nunca vi Castro Alves num templo ou exaltando o espiritismo. Não precisa. Porque o espiritismo não necessita, na verdade, de propagação, no sentido de estar totalmente em evidência, sendo falado e refalado. O que Allan Kardec deixou claro é que a fé sem as obras ela é morta. Então, o que Castro Alves fazia aqui eram as obras. Então, ele estava evidenciando o espiritismo a partir do momento em que ele fazia suas obras para quem precisava. Ele era uma pessoa atenta à necessidade do próximo. Isso não precisa ter religião para a gente ser assim. Eu acho que você encontra muito mais essa percepção, essas pessoas que têm essa percepção fora do núcleo religioso. Eu encontro pessoas que se dizem não ter uma religião, porém elas são pessoas preocupadíssimas com a situação do mundo, com a situação da natureza, e elas procuram fazer alguma coisa em relação a isso. Cria alguma ONG, faz algum trabalho voluntário, mas trabalhos eficazes, trabalhos que realmente possam ajudar. Então vamos ao segundo poema, que eu acho assim muito singelo, porém muito bonito, que é o Gondoleiro do Amor. Eu não sei em quem ele se inspirou, nem se ele no Brasil ele estava, mas assim em que ele se embriagou para fazer esse poema, o Gondoleiro do Amor, porque assim me remete, às vezes quando eu estou lendo esse poema, me remete assim um pouco a Veneza. Mas por outro lado, eu volto a entender porque que ele escreveu o Gondoleiro do Amor. Nessa época ele estava em Recife. Então, Recife tem rios, né? Deveria na época ter, como ele diz aqui, a barcarola, né? Hoje tem muito esporte sendo praticado no Rio Capibaribe, esporte sendo aquáticos, né? Treinos, atletas que treinam lá, tem barcos também. Então eu creio que na época dele deveria ter a tal barcarola ou a gôndola, eu não sei. Ou então ele quis fazer uma certa analogia, uma certa comparação de Recife com Veneza, porque Recife é considerada a Veneza brasileira. Eu prefiro Recife. Acho Recife mais bonito. Veneza é mais famoso que Recife, né? Mais famoso, mais antigo, talvez. Acho que Veneza é bem mais antigo que Recife. Então as pessoas falam muito, né, de Veneza. Também tem a questão das máscaras que as pessoas usam em Veneza. Em Recife é um pouco mais diferente. Mas eu falo da beleza da cidade que foi construída pelos holandeses, né? Lembra muito também a Holanda. Lembra, quando você chega em Recife, você lembra muito da Holanda. Porque foi construída por Maurício de Nassau, que era um alemão, porém ele tinha nacionalidade holandesa, e foi ele que construiu. Tem até a ponte Maurício de Nassau.
em Recife. Então, eu acho que o Gondoleiro do Amor, eu quero acreditar que foi uma homenagem a Recife. Ele aproveitou o cenário, que é belo. Até hoje é belo, a cidade é uma bela cidade. O rio que corta aquela cidade é maravilhoso. Aquelas pontes, né? Tem muitas pontes. É um lugar para se pensar que, claro, um poeta como Castro Alves, vivendo num lugar belo como Recife, que é uma cidade muito bonita, não só essa parte onde tem o rio ou os rios, mas a cidade em si é toda bela. Como ele não iria se inspirar, né? Fica perto da faculdade de Direito, não fica tão longe. Dá para ir a pé, passear, andar por dentro daquela cidade maravilhosa. Então eu acredito que esse Gondoleiro do Amor, ele aproveitou que estava em Recife, na bela cidade, e ele fez esse maravilhoso poema, o qual eu lerei agora, que é de Espumas Flutuantes. O Gondoleiro do Amor, Barcarola. Dama negra, teus olhos são negros, negros como as noites sem luar. São ardentes, são profundos como o negrume do mar. Sobre o barco dos amores, da vida boiando a flor, douram teus olhos a fronte do gondoleiro do amor. Tua voz é cavatina dos palácios de Sorrento. Quando a praia beija a vaga, quando a vaga beija o vento. E como em noites de Itália, ama um canto o pescador, bebe a harmonia em teus cantos, o gondoleiro do amor. Teu sorriso é uma aurora que o horizonte enrubesceu, rosa aberta com o biquinho das aves rubras do céu. Nas tempestades da vida, das rajadas no furor. Foi-se a noite, tem auroras, o gondoleiro do amor. Teu seio é vaga dourada, ao tíbio clarão da lua, que ao murmúrio das volúpias, arqueja palpita nua. Como é doce em pensamento do teu colo, no langor, vogar, naufragar, perder-se, o gondoleiro do amor. Teu amor na treva é um astro, no silêncio uma canção. É brisa nas calmarias, é abrigo no tufão. Por isso eu te amo, querida, quer no prazer, quer na dor. Rosa canto, sombra estrela do gondoleiro do amor. Então, assim, eu acho esse poema singelo e muito romântico, muito bonito. E aqui ele fala, eu comparei, né, Recife à Veneza brasileira, e ele fala aqui, e como em noites de Itália. Ele também fez ele quis fazer um pouco essa referência, né? Ele usou Itália, na verdade, Veneza fica na Itália. Então, eu acho que ele teve o mesmo sentimento que eu, da beleza das duas cidades, né? Dessa comparação, que é de Recife com Veneza. Embora, como eu disse, eu prefiro Recife, porque o rio de água doce, né? Um rio, as pessoas pescam tudo. Enfim, ambas cidades belas, ambas falam de amor. Então, e ambas falam de e ambos Castro Alves parecia simpatizar ou gostar. E essa poesia que ele fez, eu não vi não disse o dia que ele fez, uma foi na Bahia e essa daqui foi em Recife, janeiro de 1867. Então foi maravilhoso esse vídeo de hoje, trazer de volta Castro Alves para nós, continuarmos lendo Espumas Flutuantes. Era isso que eu tinha para agora.
para esse momento. Que vocês possam ficar com essa poesia, se inscrevam no canal, dê o seu like, toque no sininho para ter, quando tiver postado novos vídeos, vocês saberem e acompanharem aqueles que amam a poesia como eu. E assim a gente vai trazendo autores e mais autores. Por que trazer Castro Alves? Porque para mim é um dos maiores poetas e mais importantes do Brasil e um dos grandes poetas mundiais. E que fez muito, tanto espiritualmente, quanto como artista, quanto poeta, quanto um certo pouco pintor, que ele chegou a pintar algumas coisas. Ele emprestou muito do seu talento em boas causas, né? Em causas que para ele naquele momento parecia perdida, mas ele não deixava de lutar e participava dessas reuniões para acabar com a escravatura. Como sabia que era um processo longo, como nós estamos atravessando no Brasil de hoje, como eu falei, Castro Alves cabe muito bem no Brasil de hoje, nas situações mais difíceis. Se ele tivesse aqui, ele estaria com certeza com seus poemas inflamando a consciência das pessoas para que elas não normalizassem o sofrimento, a dor do outro, nem a situação que o nosso país está atravessando, que o mundo também está atravessando. Ele seria mais um daqueles que gritariam para que as coisas mudassem. Então, assim, eu sou muito fã de Castro Alves. Eu espero que você que não conhece bem a obra dele comece a se interessar mais pelas outras obras a partir dessa, que foi a mais importante. E era isso que eu tenho para hoje. Quero deixar o meu abraço fraterno a todos que acompanham e que acompanharam o vídeo até o fim. Namastê para Castro Alves e namastê para você que ficou aí assistindo o vídeo e que vai dar o seu like e que vai se inscrever. Obrigada pelos novos inscritos, que o canal está começando a aparecer. Todo começo é assim, mas eu tenho certeza que vamos formar uma grande família e vamos trazer mais cultura, mais poesia para o Brasil, que está precisando. Está precisando, sobretudo, do verdadeiro Deus, né? Aquele que nos criou, que nos gerou. Não esses que as religiões propagam da maneira que elas querem, mas o Deus verdadeiro, o Deus único, o aquele que nós viemos dele e para ele voltaremos. E agradecer também a contribuição honrosa de Castro Alves para a mudança desse país na sua época e que cabe hoje também, e que é importante, que é muito relevante nos dias de hoje. Namastê a todos mais uma vez. Obrigada e se inscreve no canal, você não vai perder nada. É de graça, não vai custar absolutamente nada, não vai tomar seu tempo, é tudo muito rapidinho. E deixa aquele like para incentivar, deixa a sua inscrição, porque é o conhecimento que nos liberta, né? Então precisamos ter conhecimento, precisamos ter consciência, precisamos nos autolibertar para podermos libertar o todo, tá bom? Então era isso que eu tinha para hoje. E enfim, valeu!